principalmente para as regiões turísticas do estado do Rio de Janeiro, regiões dos Lagos, Serrana, Costa Verde, Vale do Café e interior, além de cidades do interior de São Paulo, de Minas Gerais e também para o Distrito Federal. No dia 30 de dezembro, o terminal rodoviário do Rio vai registrar mais ou menos 29.800 passageiros embarcando em 24.300 desembarcando em função aí do Réveillon. São 9h56. Hermê Entrevista. Hermê Entrevista. A volta da Maratona do Rio marcou a retomada dos grandes eventos esportivos na cidade e proporcionou também um impacto positivo para o turismo e para o setor de serviços. Outros eventos prometem em 2022, como a Stock Car, que vai inaugurar um tipo de circuito diferente no dia 10 de abril. Eu vou conversar agora com o secretário de Estado, Esporte, Lazer e Juventude, Gutenberg Fonseca. Bom dia, secretário. Bom dia, Ermelinda, Rita, bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando agora o programa Rio em Pauta. Bom dia a todos. É verdade, o estado do Rio de Janeiro vive um momento maravilhoso. O governador Cláudio Castro, comprometido completamente com a entrega à população, nos determinou, Ermelinda, a gente pautar imediatamente no resgate de tudo aquilo que saiu do estado do Rio de Janeiro. Esse é o nosso primeiro propósito. E aí não foi diferente com a Stock Car. Você vê que a Stock Car já não acontecia há mais de 10 anos no estado e a gente foi buscar e a gente trouxe. Alguns outros projetos do automobilismo, a gente já vem conversando também, projetos que se encontravam aí da mesma maneira da Stock Car, não aconteciam no estado do Rio de Janeiro. E voltam a conversar para com que em 2022 sejam contemplados. Além disso, outros grandes projetos, novidades que vão acontecer a partir de janeiro de 2022, viu? Ah, com certeza. A gente lembra que com o retorno aí desses eventos, né, esportivos, o senhor acredita que o esporte vai ser um meio de inclusão social? Completamente. Eu que tenho o DNA do esporte, né? Eu fui por 12 anos árbitro de futebol, cheguei ao quadro máximo, que é o quadro da FIFA, eu testemunhei, eu vivenciei o que o esporte capaz de fazer, não só a inclusão social, mas principalmente nesse momento de retomada pós-pandemia na própria economia. Lembrando que o estado do Rio de Janeiro, pela segunda vez, foi considerado o melhor turismo desportivo de toda a América do Sul. Ou seja, o turista procura o estado do Rio de Janeiro para praticar a sua modalidade, e é uma outra coisa muito boa que o estado tem, por conta dos seus diversos climas existentes. Você vai para a serra, você tem lá uma temperatura mais fria, você vai para a região da Costa Verde, você tem a temperatura mais quente e por aí vai. Então você consegue contemplar todas as modalidades. E isso fomenta muito o nosso turismo desportivo. A gente já vem desenvolvendo alguns projetos de crescimento, de aceleração no turismo desportivo, eu e o secretário Gustavo Tutuca, que é o nosso secretário de turismo, para com que isso também possa agregar. Agora, quando a gente vai para a inclusão social, o esporte ele já tem esse grande viés, né, que ele transforma vidas. Eu sou o exemplo de transformação da onde eu vim e aonde eu estou hoje, graças ao esporte. E assim não pode ser diferente. A gente, desde o início, a gente vem pregando isso, acessibilidade a toda a população ao esporte. E aí a gente começa pelo viés da estrutura. Você repara que o governador Cláudio Castro ele vem fazendo isso em todos os seus setores, seja na educação, seja na segurança. Ontem mesmo foi anunciado a reforma dos batalhões, né? É verdade. Sem estrutura, a gente não consegue falar na entrega à população. E ele começou exatamente por aí, pela estrutura para com que isso seja devolvido imediatamente para a população. E no esporte também assim. A gente começa agora a rodar com a caravana do esporte por todos os municípios e entregando estrutura. Começamos aí da última reunião que nós tivemos no Maracanã, que foi o Fórum Regional do Esporte, com mais de 60 secretários municipais de esporte, e a maioria deles, digamos assim, quase que 90%, reclama da falta de estrutura, da falta, por exemplo, de material esportivo. E a gente começa agora já a distribuir por todos os municípios material esportivo para que a gente possa
e imediatamente dar acessibilidade aos projetos já existentes. Paralelo a isso, a gente tem outros projetos que a gente vai evoluir isso aí com muito planejamento, com todos os outros municípios também. Com certeza. A gente viu que esse ano, né, de 2020 foi complicado por causa da pandemia do coronavírus, que suspendeu aí vários eventos esportivos aqui no estado do Rio de Janeiro. E em 2021, com o avanço da vacinação contra a Covid, começou então essa retomada dos grandes eventos. O primeiro, a gente pode dizer que foi a Maratona do Rio de Janeiro. Qual foi esse impacto, né, da maratona para a cidade e para o estado, secretário? Isso foi muito bom, porque essa já é a grande sinalização do Estado a todos os proponentes, a todos os grandes organizadores de eventos, quanto à evolução e à condição imediata de iniciarmos com a volta de todas as modalidades. Lamentavelmente, como você bem disse, a pandemia ela causou um impacto muito grande ao mundo inteiro. A gente lamenta muito a perda que a gente teve, mas a gente precisa de continuar com a vida e fazer a coisa acontecer você tendo ao lado dessa retomada a saúde, né, tanto na parte do pilar da saúde do modo técnico, né, que é a medicina, você tem o esporte que ajuda também nessa retomada. Você observa que os próprios médicos orientam com que aquele que teve, de alguma forma, contato com o Covid, quando ele vem para a recuperação, ele também tem a prática do esporte. E é isso que, quando a gente toma os esportes, quando a gente volta com as modalidades, naturalmente você atrai os olhares de outros que estão fora do estado do Rio de Janeiro que querem trazer para cá. Nesse sentido, também foi maravilhoso, porque o estado já vem conversando. A gente tem uma grande novidade que o governador vai anunciar já no início do ano, de algumas outras modalidades que tinham ido para fora do estado do Rio de Janeiro, estão voltando agora, por conta disso. Então, quando a gente começa com a Maratona do Rio, já anuncia para todo mundo, o estado está preparado. Estado esse que já provou com Olimpíadas, com Pan-Americano, com Copa do Mundo, com Copa América. Nós tivemos 2 vezes, porque outros países não tiveram condições de fazer a Copa América, e o estado do Rio de Janeiro, mais uma vez, levanta a mão e fala, eu estou preparado. Então, isso a gente já vem mostrando. E foi muito bom, está sendo muito bom para a gente poder resgatar tudo isso que tinha ido embora do estado do Rio de Janeiro. E já tem confirmação aí para 2022, né, a realização do Rio Open, né, que é o maior torneio de tênis da América do Sul. Como é que vai ser essa 8ª edição? Então, mais uma vez, um grande espetáculo, né? Isso aí contempla toda a população local do estado do Rio de Janeiro, e a gente vem fazendo um trabalho também de divulgação para com que o turista, quando ele chega para assistir, por exemplo, para participar do Rio Open, ele possa entender que não existe vida somente na capital do estado. Nós temos outros municípios com belezas maravilhosas, belezas essas que Papai do Céu nos abençoou, dando essas belezas naturais existentes no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vai fomentar muito, assim como a gente fez na Copa do Mundo, para com que os outros municípios possam ser contemplados. Então, esta próxima edição do Rio Open é uma grande festa, uma grande captação, inclusive, de turistas de outros estados, de outros países, mas, assim, uma coisa é muito importante a gente registrar, com toda a cautela, com toda a preocupação do protocolo de segurança. Nenhum esporte acontece se inicialmente não tiver todo o cuidado com o protocolo de segurança. Agora, a gente fala um pouquinho da lei de incentivo ao esporte, né? Essa lei, ela permite que os recursos provenientes de uma renúncia fiscal sejam aplicados aí em projetos esportivos. Como é que está atualmente a aplicação da lei de incentivo ao esporte aqui no estado do Rio de Janeiro? Melinda, isso aí, sem dúvida nenhuma, é maravilhoso. O estado do Rio de Janeiro é um grande exemplo para outros estados. Eu recebo constantemente secretários de outros estados para poder fazer a apresentação da nossa a lei de incentivo ao esporte. E aí tem que exaltar mais uma vez a gestão do governador Cláudio Castro, que melhorou muito a atuação desta lei. Você sabe que antes os investidores, né, o Estado é o grande patrocinador, porque ele faz a renúncia para que seja aplicado no esporte. Mas aquele que investe e faz essa aplicação no esporte, ele antes tinha um grande receio, porque muitas das vezes, quando o proponente ele tinha algum problema com a prestação de contas, aquele investidor, automaticamente, ele era solidário. Então, ele respondia junto. Hoje,
isenta ele disso e fica totalmente no proponente. E aí o que a gestão faz? O que a Secretaria de Esporte fez imediatamente com essa adequação? Aumentou a sua fiscalização. Hoje a gente tem uma equipe que inicia na fiscalização da entrada do processo na secretaria, acompanha todo o andamento e conclui com a fiscalização para com que não tenha nenhum problema, para com que o proponente também não tenha nenhum problema de depois ele ficar impedido de fazer outros grandes projetos. Quem perde com isso é o Estado. Então a gente passa a ter uma fiscalização completa. Isso tudo por conta da lei de incentivo. E esta lei de incentivo é essa que está ajudando literalmente a trazer esses grandes espetáculos que tinham aqui no estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, a Stock Car, Maratona do Rio, Rio Open, todos eles passam pela lei de incentivo ao esporte. Lei essa que, modéstia à parte, o estado do Rio de Janeiro é o melhor estado para contemplar todas essas modalidades de esporte existentes no mundo. Como é que está a atuação da Secretaria de Esporte no interior do estado? O pessoal está participando, tem projetos para o interior do estado para 2022? Completamente. Inclusive, uma das nossas práticas hoje é quando a gente recebe o proponente, né, com um grande evento esportivo que tenha mais de uma modalidade, a gente contempla os outros municípios. A gente trata, a Secretaria de Esporte do Estado, Lazer e Juventude, trata todos os municípios de maneira igualitária. Acabou aquela condição de você focar mais na região, mais na capital e esquecer os municípios, de maneira alguma. Todo o esporte, acessibilidade ao esporte é isso. Independente de onde aconteça, tem que ser igual para todos. Então, quando a gente tem um proponente, por exemplo, que ele tenha 4, 5 modalidades, a gente automaticamente negocia com o proponente para que ele contemple também outros municípios. E aí você vê municípios na região serrana, por exemplo, recebendo uma etapa de futevôlei. Aí você me pergunta, mas peraí, o futevôlei não é na praia? Por que a gente não coloca lá também? Uma quadra de areia é uma coisa bem simples, é uma coisa bem tranquila de ser montada, né? E outra coisa a mais, hoje a gente vem já atuando em cima de um planejamento adotado da gente não só reformar, mas principalmente, isso é muito importante, a gente adequar uma grande realidade que a gente vivencia e alguns anos atrás foram esquecidos, que são os PCDs, pessoas com deficiência. Sim. Então, todo tipo de evento feito dentro do estado do Rio de Janeiro hoje, na esfera esporte, ele é literalmente adequado ao PCDs. Então, qualquer evento que tenha que acontecer na capital, que tenha mais de uma modalidade, ele é contemplado em outros municípios, também adequando, e a gente incentiva com que tenha etapas para pessoas com deficiência também. Agora, os projetos da Secretaria com relação a alunos da rede pública. A gente viu que a pandemia do coronavírus fechou, né, as escolas, não só aqui da cidade, mas também do estado, e em outros estados brasileiros também. Então, as escolas elas voltaram aos poucos, né, na forma presencial. A Secretaria tem projetos para esses alunos da rede pública do estado na área de esporte? Exatamente, é o nosso pilar inicial, é a formação. O atleta, a gente cuida do cidadão, descobre o talento e aí sim surge o campeão. Repara que a gente lança recentemente, o governador mais uma vez saiu na frente, há mais de 10 anos também, por incrível que pareça, a marca de número 10 é uma coisa que vem exaustivamente dentro do esporte, né? Há mais de 10 anos não acontecia dentro do estado o Bolsa Atleta. Sim. E aí, imediatamente, o governador faz esse lançamento, esse grande desafio, secretário, a gente precisa de atuar com o Bolsa Atleta para a gente a gente não perder mais atletas que hoje você vê que é do estado do Rio de Janeiro, mas disputando competições internacionais por outro estado, porque tinha o Bolsa Atleta. Mas não só isso, a formação. O pilar inicial, que é a formação escolar, universitária. Então, a gente muda a pirâmide, a gente vira ao contrário. Então, hoje, 85% do Bolsa Atleta, ele é destinado à formação, às escolas, né? Tanto a parte inicial quanto a universitária. Por conta disso, a gente inicia agora também, como eu disse anteriormente, a entrega do material esportivo. Hoje, as escolas municipais sofrem com essa demanda, né? Falta material esportivo, justamente para a educação física iniciar aquele trabalho
e a gente passa a acompanhar aquele aluno, que ele vai se destacando, quanto mais ele se aplica, mais ele vai se destacando. A gente acompanha também o ritmo escolar dele, e aí é onde eu falei para você, a gente cuida do cidadão, descobre o talento que vira o campeão. Então, o Bolsa Atleta é um dos princípios na ajuda justamente dessas atividades introduzidas nas escolas. Então, por conta disso, a gente, em breve, num curto espaço de tempo, você vai perceber que os resultados vão começar a aparecer automaticamente. Isso, a gente vai ver esses atletas, né, aqui do Rio de Janeiro representando o estado, né, e representando o país aí, provavelmente nas próximas Olimpíadas, né? Exatamente. Me permita mais um espaço? Sim, claro. A gente já vem fazendo isso. Olha só, recentemente a gente encaminhou um menino que é um brilhante para o estado do Rio de Janeiro. Ele já foi campeão mundial de surf adaptado, né? Foi uma outra menina também, participar do campeonato mundial de surf adaptado. E ele não ia, porque ele não tinha estrutura para viajar. E aí o Estado, ao lado dessas crianças, conseguiu contemplar, via contrapartida social da lei de incentivo, e ele volta com título de terceiro lugar do Campeonato Mundial de Surf Adaptado. Esse é um exemplo agora, recente. Sim, vai servir de exemplo para outras pessoas também com o mesmo problema, e às vezes as pessoas se sentem até discriminadas, né? E o esporte faz essa inclusão social mesmo, né? Verdade. E mais uma, aí quando a gente sai do PCDs e a gente vai para as crianças de comunidade. Recentemente, o Estado do Rio de Janeiro mandou 5 jovens que conseguiram a classificação no Campeonato Brasileiro de Skate e não tinham condições de ir porque não tinha recurso para viajar, e mais uma vez a lei de incentivo, com a contrapartida social, contempla. E aí a gente tem o campeão brasileiro do Rio de Janeiro, um menino de comunidade que acabou de ganhar agora. Então, isso é motivo de muito orgulho para o Estado. E é isso que o esporte, é isso que o Estado busca dentro do viés esporte, lazer e juventude, fazer com que o cidadão tenha primeiro o direito ao esporte, e aí sim a gente descobre talentos e vão nos orgulhar, se tornando um campeão daquilo que a gente acredita do início ao fim, em todo investimento, em toda a dedicação da Secretaria de Esporte do Estado do Rio de Janeiro, do investimento do governo do Estado na figura do nosso governador Cláudio Castro. Secretário, qual é o balanço que o senhor faz da Secretaria de Esporte nesse ano de 2021? O senhor está há poucos meses à frente da Secretaria, mas qual o balanço que o senhor faz parcial aí da atuação em 2021? Nos deixa muito empolgado para aquilo que a gente vem preparando já para o início de 2022. Nós, com toda essa pandemia, com todo esse problema, a gente conseguiu, neste ano, a marca de mais de 90 milhões de fruições de projetos da lei de incentivo que foram aplicados completamente no esporte. Então, isso nos deixa muito esperançoso para as nossas metas para 2022. Hoje, inclusive, menina, a gente tem um evento que é o lançamento oficial. Nós vamos fazer o lançamento. A gente fez uma grande reunião com os investidores, com os proponentes, para a gente fazer aquela sinergia com eles e explicar, principalmente, os cuidados quanto às fiscalizações, que a gente não abre mão da transparência. Isso é muito importante, que é o erário público, isso é uma responsabilidade muito grande. Então, nesta sinergia, neste feedback, nesta troca de feedback com eles, que a gente lança o calendário oficial 2022. E nos deixa muito esperançoso, porque a nossa meta de fruição, quando a gente sai da casa de mais de 90 milhões, a gente quer, em 2022, dobrar, já que a gente provou, né, em 2021, que todo esse problema, a gente está capacitado para ter qualquer tipo de projeto dentro do Estado. Com certeza. Eu conversei com o secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, Gutenberg Fonseca. Obrigada, que o senhor tenha um bom ano e sucesso à frente aí da Secretaria. Parabéns. Obrigada. Eu que agradeço, Belinda, mais uma vez. Agradeço também a todo o apoio, toda a estrutura que a imprensa nos dá, levando a informação ao cidadão. Tá? Conte conosco sempre. Um Feliz Natal, boas festas a todos. E sempre que precisar, estou aqui à disposição. Um grande abraço. Obrigada, secretário. Um abraço para o senhor também. O Rio em Pauta, com Ermelinda Rita.